Boa noite a todos. Sou o Ângelo, aluno do curso de especialização em Tecnologias da Educação Aberta e Digital da UFRB. E o tema da aula de hoje é DNA, importância e técnicas computacionais a serviço da vida. Inicialmente, vamos falar do que vem a ser a molécula do DNA, a sua importância e as principais técnicas computacionais utilizadas a serviço da vida nos segmentos vegetal, animal e, por fim, humano. Bem, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ela é a principal unidade que rege a vida, né, e apresenta como um papel biológico transmitir a informação genética de uma célula para outra, e também favorecer a síntese de RNA. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de unidades menores, conhecidas como nucleotídeos, os quais formados pelo grupo fosfato, pelo açúcar denominada pentose, que no caso aqui é a desoxirribose, e por bases nitrogenadas, as quais adenina, timina, citosina e guanina. Bem, uma das técnicas utilizadas para a obtenção do DNA é a conhecida como RAPD, ou amplificação de DNA polimórfico acaso, a qual compreende 4 etapas. A primeira, a extração de DNA, seguida da amplificação, eletroforese e, por fim, a fotodocumentação, que é o registro das bandas as quais geradas. Bem, aqui está o protocolo. Inicialmente, as folhas foram maceradas com a utilização do nitrogênio líquido, né, conhecida como extração de DNA. A próxima etapa seria a amplificação do DNA, conhecida como PCR, que é a reação de polimerase em cadeia, onde a dupla hélice será fragmentada e apenas uma das bandas será amplificada. A partir daí acontecerá a corrida do DNA em gel, conhecida como eletroforese. A partir daí, as bandas serão fotodocumentadas através de um aparelho que registra. E, por fim, os dados serão armazenados em computador e através de programas estatísticos especializados, as análises serão rodadas. Aqui está um exemplo de um fingerprint obtido com a técnica de RAPD de isolados de uma determinada espécie fúngica. Aqui vocês podem notar que são formadas bandas. Bem, e para que serve essa análise? Ela vai dar justamente a descrição da variação dentro e entre populações, né? As quais inicialmente são obtidos valores do tipo binário, ou seja, 1 ou 0. A partir desses valores, os quais lançados em planilha de Excel, obteremos uma matriz de similaridade e, por fim, será gerado um dendrograma, onde os indivíduos serão agrupados conforme seu grau de parentesco. E quais são as aplicabilidades dos marcadores de DNA? Bem, então o que queremos no programa de recursos genéticos é justamente as melhores combinações alélicas, ou seja, dos genes dentro do cromossomo. E para que servirá isso? Então, os programas de melhoramento de plantas, eles visam justamente buscar a diversidade genética, as quais se baseiam na similaridade ou dissimilaridade dos indivíduos. Também podem ser avaliados bancos de germoplasma, né, que são coleções de plantas, as quais destinadas para várias finalidades, para fazer também teste de paternidade e mapeamento gênico. Isso aqui tudo por meio de marcadores dominantes ou codominantes. Também pode ser realizado diagnoses de doenças, da identificação de patógenos ou através da análise de organismos geneticamente modificados, né, os famosos transgênicos. Bem, já no ramo animal, a gente pode estar trabalhando com animais tanto de grande porte, quanto animais de pequeno a médio porte. Inicialmente, são feitos os famosos testes de acasalamento, onde procura-se ver o grau de endogamia, que é o cruzamento entre indivíduos com parentesco, ou então
a exogamia, que são acasalamento entre indivíduos distantes. Isso aqui tudo para evitar o efeito da consanguinidade. E os métodos de melhoramento tradicionais baseiam-se justamente na visualização de determinados caracteres, os quais serão selecionados os indivíduos mais promissores e realizado o cruzamento entre eles, né? Isso como uma forma de seleção massal. Né? Então aqui vocês podem ver apenas aspectos visuais, né? Onde podemos selecionar animais com relação ao seu peso, à sua robustez, né? À sua produção de leite, entre outros. Posteriormente, também poderemos contar com as informações de pedigree, que aqui você pega o animal e vai justamente ver sua árvore genealógica, para ver se ele está apto ou não a gerar descendentes promissores. E as medidas tradicionais mais adotadas são justamente o crescimento, a fertilidade e a produção de leite. Porém, medidas avançadas para informação de desempenho estão sendo muito utilizadas atualmente, como, por exemplo, se quisermos saber sobre o rendimento de carcaça, utiliza-se aparelho de ultrassom, como a imagem mostra aqui. Ou então, através de programas de computadores, poderemos saber se a conversão alimentar está sendo obtida a contento. E o futuro, como se espera, né? A obtenção de características como o marmoreio, que vem ser justamente o percentual de gordura que está impregnado na carne do animal, ou índice de fertilidade, já podem ser obtidos mediante marcadores moleculares. Aqui vocês podem ver, né, as bandas de DNA, né, aqui é um fingerprint, e os animais são classificados com relação à presença ou ausência dessas bandas. Já na área humana, podemos também contar com a utilização do DNA. Como é que isso pode se processar? Então, para alguns efeitos de identificação do indivíduo, pode-se utilizar a rugosidade palatina, que são justamente essas evidências aqui localizadas na arcada superior do paciente, onde, através de análise das cristas, dobras e pregas encontradas na abóbora palatina, pode-se identificar o indivíduo. Cada indivíduo apresenta a sua marca peculiar com relação a esse caráter. Então, ela pode se comportar de forma medial, lateral, distal ou sentido variado, conforme a figura evidencia. E a identificação humana pelo DNA, como é que isso pode se processar? Pode ser através de métodos tradicionais ou através da biologia molecular. Quando a gente fala em métodos tradicionais, seria, por exemplo, o comprimento de ossos, peso de ossos, formato do crânio. Isso pode variar tanto na espécie humana a nível masculino quanto a nível feminino. Então, o homem e a mulher têm diferenças anatômicas marcantes. Porém, em alguns casos, não tem como esses materiais foram perdidos, ossos podem ter sido queimados, né? Algumas estruturas podem ter sido fragmentadas, aí temos justamente que utilizar a biologia molecular, mais precisamente o DNA. Então, esse DNA pode ser obtido através de amostras biológicas, as quais, como por exemplo, sangue, saliva, sêmen, suor, lágrimas, entre outras. Então, qualquer desses elementos aqui poderão ser utilizados como fonte de DNA. Então, um exemplo seria você pegar um dente, fragmentá-lo, removendo a coroa, e na sua parte interna vai ter a polpa dentária. Então, com a utilização da polpa, poderá ser extraído o DNA, né? E a partir daí feita a reação de polimerase em cadeia, né? Então, aqui são os elementos utilizados, são os primers, a enzima DNA polimerase, o próprio material, né, DNA, os nucleotídeos e a solução tampão. Tudo isso aqui é feito em temperaturas adequadas, né, conforme mostra aqui a gravura. Bom, passando naquela etapa, virar a eletroforese, né, que é justamente a corrida do gel aqui, né, onde vocês podem ver que sempre vai do polo negativo em direção ao polo positivo. Né, todo o material vai ser colocado aqui
no gel, né? E a partir da corrida se obterá justamente o fingerprint, né? Que é a impressão digital do DNA. Essa impressão será registrada em fotos e a partir daí submetida a análises em computador através dos programas específicos. E quais seriam as aplicações? Em teste de paternidade, para identificar qual o pai da criança, para relacionar suspeito com evidências, por exemplo, em crimes que não se sabe qual o autor, em exclusão de pessoas falsamente acusadas, e para identificação humanas em vítimas de catástrofes de avião, catástrofes de navios, entre outras. Então, aqui está um exemplo onde existe a mãe, o filho e 2 pais. Então, como identificar qual deles é o correto? Através do DNA. Aqui existe também uma cena de um crime onde temos 3 suspeitos, a vítima e a mancha. Como identificar? Através da comparação do material colhido. E os ataques terroristas também foi um grande exemplo aqui que tivemos no famoso 11 de setembro, né, onde muitas mortes, e aí como identificar esses corpos, onde muitos deles foram queimados, né, muitos ossos fragmentados. Outro exemplo também foi o desastre que aconteceu na Ásia, conhecido como tsunami. Acidentes como o da TAM, o da Gol, que vitimou milhões de pessoas. E como identificar esses corpos? Então, muitos deles foram identificados através de técnicas conhecidas como papiloscopia, né? Conseguiu identificar 107. A odontologia, através de exame de arcada dentária, conseguiu identificar 11. Exames de DNA conseguiram 10. E a associação das técnicas, 25. Então, porém, mesmo assim, essas análises de DNA apresentam limitações. Quais seriam elas? O custo, que ainda é bastante elevado. Também é difícil encontrar, muitas vezes, parentes das vítimas, né? Então, muitas vezes, por mais que você tenha material colhido, mas você não encontra os parentes para confrontar esses materiais, então não tem como identificar. Os recursos humanos também, muitas vezes, são escassos. Falta pessoas treinadas, né, para justamente identificar esses corpos. E muitas amostras, se não forem bem tratadas, serão degradadas ao longo do tempo. Bem, essa aqui foi nossa análise desse tema. Agradecemos a apresentação, a participação de todos e aqui estão as nossas referências. Obrigado.